Quero conceder a palavra ao Cláudio Pereira de Souza Neto, secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos. Quero agradecer ao convite formulado pelo senador Paim e pelo senador Moca, que preside essa comissão. Dizer que para a OAB é uma honra poder vir aqui ao Senado Federal e, mais uma vez, participar dos debates e prestar informações aos nossos senadores. Dizer que o presidente Marcos Vinícius ele tem profundo respeito pelo Senado, está aqui no cotidiano do Senado e pediu que eu viesse hoje pela circunstância específica de estar incumbido, agora já há 15 dias, da coordenação do exame de ordem, além de estar incumbido da Secretaria-Geral do Conselho Federal da OAB, portanto, ser um membro integrante da diretoria do Conselho, que é integrada por 5 membros, também ter essa atribuição específica de estar colaborando com a organização do exame de ordem. Então, por essa circunstância específica, ele pediu que eu viesse para poder prestar essas informações aos nossos senadores. Dizer em primeiro lugar, que para nós esse é um assunto realmente muito sério, que a OAB tem aplicado o exame de ordem no sentimento de que exerce um dever seu, né, que é um dever, sobretudo, diante da cidadania. O advogado ele é um profissional ao qual o cidadão entrega os seus bens mais valiosos. Né? Um cidadão, quando está sendo processado no âmbito de um processo penal, ele entrega ao advogado a proteção da sua liberdade. Às vezes, um inocente responde ao inquérito policial, responde a um processo penal, e ali o que está em jogo é a sua liberdade. É o fato de ser condenado ou ser absolvido num processo criminal. Quando há um divórcio com filhos, o cidadão entrega ao seu advogado a defesa de um bem tão importante, tão fundamental, tão decisivo como é o bem da guarda dos filhos. A guarda dos filhos. Às vezes o empresário está numa situação difícil, a sua empresa está eventualmente sofrendo a atuação do Estado, a atuação tributária, a atuação do fisco, e isso é injusto, e por vezes a defesa que o advogado faz no processo vai definir se a empresa continuará a existir ou não continuará a existir, e com todo o impacto econômico e social que daí decorre, inclusive no tocante à garantia dos empregos. Um trabalhador, quando é demitido injustamente, procura um advogado para se defender e quer que o advogado tenha realmente condições de fazer a defesa técnica no processo. Então, portanto, quando a OAB entrega a carteira ao advogado, ela está, sobretudo, se comunicando com o cidadão e dizendo ao cidadão que aquele profissional reúne as condições técnicas necessárias para promover a defesa desses bens que são bens absolutamente fundamentais para os cidadãos. Então, realmente, quando nós aplicamos o exame de ordem, aplicamos na perspectiva do exercício de um dever nosso para com a cidadania. O sistema de regulação das profissões liberais adotados no Brasil é o sistema da autorregulação profissional, né? O legislador brasileiro, já há muitas décadas, resolveu conferir o direito ou melhor, a atribuição de realizar a autorregulação das profissões a esses conselhos de classes, ou seja, a conselhos integrados por conselheiros eleitos pelos próprios fiscalizados, né? De tal modo que os conselhos profissionais eles exercem, em primeiro lugar, essa atividade de autorregulação profissional, verificando quem tem exercido a profissão
corretamente, quem tem realmente observado padrões éticos no exercício profissional e padrões técnicos mínimos no exercício profissional, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil não é diferente do Conselho Federal de Medicina, que também tem essa atribuição relativamente aos médicos, de autorregulação profissional. E temos lá, por exemplo, os chamados processos disciplinares. E nos processos disciplinares, a cidadania reclama junto à OAB, representa junto à OAB, por entender que foi prejudicada quando atendida por determinado advogado. Então, se o advogado não atua de acordo com a ética, não atua de acordo com o nosso código de ética, ele responderá a um processo, né? É um processo que se inicia nas seccionais, nos estados. A OAB é organizada de forma federativa. Em quase todas as cidades brasileiras nós temos uma OAB. Depois temos, que são subseções, temos as seccionais nos estados, e depois temos o Conselho Federal, e todos esses órgãos têm os seus tribunais de ética, não é? E há todo um sistema de recursos. Então, a OAB, no exercício dessa sua função de fiscalizar o exercício profissional, de fiscalizar o cumprimento de normas éticas e a observância de padrões técnicos mínimos, veio constatando, ano após ano, que, de fato, os profissionais que vinham do mercado, que estavam vindo das faculdades, realmente não estavam conseguindo exercer a profissão de maneira adequada, e, com isso, gerando prejuízos para os cidadãos, né? E ressalto, prejuízos que envolvem bens da maior importância para os cidadãos, como é, por exemplo, a guarda dos filhos, a liberdade e, às vezes, o patrimônio. Portanto, nós, então, tivemos essa iniciativa de iniciar um diálogo com o Parlamento brasileiro para que o nosso Congresso Nacional ele editasse essa exigência do exame de ordem. E eu quero ressaltar então, o Parlamento Nacional criou essa exigência do exame de ordem para o exercício da advocacia, e nós regulamentamos, por meio dos nossos provimentos internos, a forma de realização do exame. Um outro dado que nós queremos ressaltar quer dizer, o fato de, na nossa visão, o governo ter autorizado de maneira excessiva a criação de cursos jurídicos no Brasil. E essa crítica é uma crítica que se reduz relativamente à gestão atual, que tem sido mais rigorosa na autorização de novos cursos jurídicos, mas durante, sobretudo, a década de 90, o número de cursos jurídicos criados foi realmente impressionante. Vocês terem senadores realmente conhecerem um dado importante, na década de 70, nós tínhamos menos de 200 cursos jurídicos no Brasil. Em 95, nós passamos para 304 cursos jurídicos no Brasil. Em 2005, 886 cursos jurídicos. E hoje, se não me engano, temos 1.285 cursos jurídicos no Brasil, que é um número muito grande de cursos jurídicos, né? Um número que é equivalente aos cursos jurídicos da China, por exemplo, que tem uma população infinitamente maior que a do Brasil, ou da Índia, que tem também uma população infinitamente maior que a do Brasil. Quer dizer, o fato no Brasil temos, pelo menos pelo que vemos no noticiário, temos poucos médicos, não é? Mas temos um número muito grande de advogados, né? Temos um número realmente bem acentuado de advogados, e por isso os dilemas relativos à regulação profissional não são tão graves como são, por exemplo, para os conselhos de medicina, que se veem na contingência de ter que ter algum exame de qualificação básica dos médicos para não pôr em risco bens igualmente decisivos para a população, como é a vida e a saúde, até mais decisivos, mas, por outro lado, também se vê na contingência de ter que ampliar o número de médicos que atendem a população brasileira.
este dilema não é grave, não é um dilema enfrentado por nós, porque temos um número muito grande de cursos jurídicos e um número muito grande de advogados no mercado. Bom, então, veja ali que o meu tempo já se esgota. Então, só para concluir, quer dizer que realmente esse que não vemos os bacharéis como adversários, pelo contrário, esse é um problema com o qual nós estamos lidando com toda a responsabilidade, com toda a seriedade. É uma questão que nos atormenta igualmente. Nesses processos de reconhecimento dos cursos jurídicos, nós tivemos a oportunidade de nos manifestar, porque a legislação permite que a OAB se manifeste também nesses processos de reconhecimento dos cursos jurídicos. Então, durante toda a década de 90, nós emitimos recorrentemente pareceres, e atualmente também contrários à abertura de muitos cursos, quando não vimos condições de que realmente esses cursos fossem abertos. E, portanto, a nossa palavra é uma palavra assim, de compartilhar a preocupação com a solução dos problemas. Então, senador Moca, peço venha a Vossa Excelência por ter me estendido aqui na minha participação. É um número grande de questões, então estou aberto a responder qualquer questionamento no momento seguinte.